sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado César Valduga ad hoc para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Cumprimentar Vossa Excelência, senhores deputados, senhoras deputadas, e também quem nos acompanha via TVA, Rádio Digital, nossa cidade de Santa Catarina. Ata da 68ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de agosto de 2017. Na presidência, o deputado Silvio Drevik, Mário Marcondes, Dirce e Ana Paula Lima, tendo como secretários e secretárias Ana Paula Lima e Maurício Gudlach. Às 14 horas do dia 8 de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. No expediente, distribuído na sessão breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Maurício Gudlach e a senhora deputada Ana Paula Lima. No grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, do PT, Mário Marcondes, do PSDB e Silvio Drevik, bloco parlamentar PP, PR e PSB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. E na ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei de número 019 e 453/2015. Foram também aprovadas as resoluções finais exaradas aos projetos de lei de número 246 a 461/2015, 63, 109, 146, 157 e 244/2017, respectivamente. E foram aprovados os pedidos de informações de número 73 e 74/2017 e a moção de número 134/2017. Outro, senhor presidente, deferiu os requerimentos de número 752 a 755/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 547 a 565/2017. Nas explicações pessoais, fez uso da tribuna o senhor deputado César Valduga, esse que vos fala. E, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Era essa, então, senhor presidente, a ata, portanto, lida e em apreciação dos senhores deputados e deputadas. Obrigado, deputado César Valduga. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Inscrito para falar, o deputado César Valduga, porém, antes, pela ordem, o deputado Ismael dos Santos, com a palavra. Senhor presidente, fazendo aí homenagem aos povos indígenas, hoje, dia 9 de agosto, dia dos povos indígenas, mas eu gostaria também de registrar a presença do colega de parlamento no município de Gaspar, nosso vereador Moura, que se faz presente aqui na casa, ele que veio do oeste catarinense, conquistou a cidade de Gaspar e conquistou uma cadeira ali na Câmara de Vereadores e é conhecido como o vereador do chapéu. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Ismael, na sequência, pela ordem, deputado Maurício Gudlach. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar também a presença na casa, eu vejo aqui os vereadores de Bandeirante e hoje eu recebi a visita do vice-prefeito de Bandeirante, o Volmir, vários projetos lá para o município. Registrar também que recebemos o prefeito Aquiles de Penha,
o vereador Isaac, o secretário da Pesca, o Fabiano, e o secretário de Serviços Urbanos, o João. E agora à tarde recebemos o prefeito de Entre Rios, Jorandi de Losbel, o vereador Jonas e o nosso presidente do PR lá do município. Então, em nome dos nossos deputados aí, fazer a saudação. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Maurício. Pela ordem, o deputado Altair Silva, com aquiescência do deputado César Valduga, para se manifestar. Obrigado, senhor presidente. Eu quero registrar a presença nesta sessão do prefeito da cidade de Nova Itaberaba, nosso colega Marciano, juntamente com o presidente da Juventude Progressista Estadual, o Alexandre Brajo, que estão prestigiando essa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Altair. Agora sim, com a palavra, o deputado César Valduga, por até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, nosso presidente, Silvio Drevik, saudar também senhores deputados, senhora deputada, saudar a população catarinense que nos acompanha via TVAL e também Rádio Digital, e também saudar novamente aqui os nossos vereadores do município de Bandeirantes, o Demos, e também todos os vereadores, prefeitos, administração municipal, e a todos que se fazem presente no Parlamento catarinense. Senhor presidente, gostaria de apresentar nessa tarde de hoje o projeto de lei de número 230.7 de nossa autoria, que dispõe sobre a criação de uma política de turismo sustentável para o estado de Santa Catarina. Em março desse ano, quando o setor de turismo construiu o balanço da temporada, alguns elementos graves já se apresentavam. O turismo em nosso estado sofreu queda significativa, não só no número de turistas, mas na quantidade de dinheiro gasto em Santa Catarina por esses turistas, que todos os anos vêm para o nosso estado. A queda dos gastos per capita de nossos visitantes foi de 30% no último verão. 30%, deputado Altair Silva, né, as informações que temos nessa casa, que reduziu esse valor, que deixou de circular na nossa economia catarinense. E um dos pontos para a redução de gastos de nossos visitantes está na tecnologia. Os aplicativos, sites, as redes sociais, o dinamismo do acesso às informações garante aos turistas do mundo todo a oportunidade de se planejar melhor, de buscar opções mais baratas e que correspondam a seus desejos, além de possibilitar recortes de especificidades como filtro à sustentabilidade, como filtro de roteiro. No planejamento do turismo até 2022, trabalho realizado pela Fiesc, a FEComércio e o SEBRAE, iniciativa esta que busca a consolidação do nosso estado como destino turístico inteligente, a questão da sustentabilidade, que é a chave do processo. O turismo corresponde a 9% do PIB mundial. E a cada 11 empregos, um está no setor do turismo. No mundo, todos os anos são mais de 1,5 trilhões de dólares provenientes do turismo, o que corresponde a 6% das exportações mundiais e 30% dos serviços exportados. Para reposicionar e fortalecer, senhor presidente, o setor do turismo catarinense, que é composto em 95% por empresas de pequeno porte, Fiesc, SEBRAE e FEComércio apontam para a necessidade de investimentos em tecnologia, inovação e sustentabilidade. Eu encontro, senhor presidente, aquilo que o senhor estava falando ontem sobre os centros de inovação tecnológica, né, no nosso estado de Santa Catarina. Aonde que possamos, sem dúvida nenhuma, além de fortalecer as nossas economias já existentes, as nossas matrizes econômicas, mas em busca de fortalecer e também de outras matrizes econômicas para o nosso estado de Santa Catarina. É nesse sentido
que nosso projeto que propõe a política de turismo sustentável para Santa Catarina viabiliza mecanismo para ações de fomento e fortalecimento do setor. Os objetivos do projeto são o aumento da oferta de trabalho e emprego, políticas de divulgação do turismo sustentável, desenvolvimento das potencialidades turísticas, intercâmbios e troca de experiência, organização do setor como estabelecimento de padrões e normas de qualidade, onde se busca viabilizar a diversificação de público no acesso ao turismo sustentável e ampliar os fluxos ecoturísticos. Também nos interessa no texto a realização de um inventário do patrimônio turístico estadual, apoiar a realização de eventos locais, nacionais e estrangeiros em nosso território e criar políticas de qualificação de pequenas empresas e de mão de obra. Para a reestruturação de nosso setor de turismo, é fundamental fomentar e diversificar as linhas de crédito para o empreendedorismo e ecoturismo, além de propiciar condições para a competitividade desses empreendimentos. É necessário também construir normas de fiscalização dessas atividades e compatibilizar as atividades de turismo sustentável com a preservação da biodiversidade, com o uso sustentável dos recursos naturais, a redução de resíduos, manutenção da diversidade e estudos a respeito da capacidade de carga, que é o nível de fluxo de turistas que cada localidade pode suportar sem comprometer o nosso meio ambiente. Nossa proposta comporta parcerias entre os segmentos sociais e a iniciativa privada, as comunidades, o poder público e organizações não governamentais para conscientização, capacitação e estímulo ao nosso turismo. O projeto de lei também propõe o Sistema Estadual do Turismo, com o objetivo de implementar um regime de cooperação dos órgãos, entidades e associações, para padronizar as atividades turísticas, criar protocolos, promover a implantação, adequação e modernização da infraestrutura do turismo, além do intercâmbio com entidades estaduais, nacionais e também internacionais. Esse sistema também contempla a importância da criação de unidades de conservação e o tombamento ou desapropriação de bens de interesse turístico, que sejam necessários para o desenvolvimento do turismo sustentável. A gestão da política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável deverá promover, entre outras coisas, a preservação ambiental com melhor aproveitamento das áreas e do espaço utilizável, a questão social, valorizando e potencializando o turismo relativo às nossas tradições locais, como também culturais, das nossas respectivas regiões do nosso estado, vocacionadas a cada região. E o projeto também prevê a construção de um plano estratégico de turismo, cuja visão adiantada e preocupada da FESC, FEComércio e SEBRAE já tem refletido e avançado em seus estudos e também em análises. Queremos, dessa forma, senhor presidente, contribuir com o desenvolvimento do turismo em nosso estado, não apenas nas áreas litorâneas, mas também aproveitando todas as potencialidades de todas as nossas regiões. E aqui eu falo também lá do nosso oeste de Santa Catarina, falo lá do sul, falo lá do norte, enfim, que nós possamos desenvolver atividades dentro dessa área, que elas sejam autossustentáveis. Veja que nós precisamos, nosso estado, potencializar mais o nosso oeste, levando políticas públicas, e essa proposta tem como esse grande objetivo. E passa também, sem dúvida nenhuma, pela iniciação tecnológica, passa também pelo conhecimento científico também das nossas universidades, que também são fundamentais, mas que nós possamos explorar sem dúvida nenhuma, né? Através do meio ambiente, através de atividades, através da nossa biodiversidade, projetos
enfim, mecanismos, instrumentos para que possamos potencializar a nossa cadeia produtiva, pensando na questão da geração de emprego e renda, deputado Altair, né, vocacionado às demais regiões do nosso Estado. Então era isso, senhor presidente, que seriam as minhas manifestações, sempre também preocupado, né, sobre a geração de emprego e renda, ainda no momento difícil que nós estamos vendo na nossa economia de desemprego, mais de 14 milhões de empregados, e vejo que o nosso Estado tem muito se preocupado com relação a essa questão, né, implementando os centros de inovação tecnológica que busca a iniciação científica, que busca também desenvolver novas matrizes econômicas, além de fortalecer as nossas economias já existentes no nosso Estado de Santa Catarina. Então era isso, senhor presidente. Nosso muito obrigado, né, pela oportunidade. Obrigado, deputado César Valduga. Inscrita para falar, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos, dando sequência à representação oestina. E, na sequência, o deputado Dirceu Dresch, que também veio do Oeste, deputado Altair de Silva, deputado Maurício Pudilac. O Oeste hoje desceu a planície. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra. Quero cumprimentá-lo, presidente, todos os deputados aqui presentes, os vereadores de Bandeirante, também presidente da Câmara, todas as lideranças que estão aqui acompanhando essa sessão. Bem, eu quero falar hoje, presidente, de uma audiência pública que nós realizamos no dia de ontem nesta casa, audiência pública aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e encaminhada pela bancada feminina composta por nós 3 parlamentares catarinenses, a pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Bem, essa audiência pública, ela aconteceu em função de que nós temos em Santa Catarina acompanhado com muita dor o crescimento da violência e, em especial, o crescimento da violência doméstica. Todos os dias sabemos de inúmeros casos de mulheres que são assassinadas, que perdem a vida em todas as regiões do Estado. Não basta dizer que Santa Catarina tem 5 municípios catarinenses distribuídos em todas as regiões que fazem parte dos 100 municípios mais violentos no Brasil e que, portanto, merecem discutir melhor e implementar políticas públicas intersetoriais. Bem, diante disso, em 2007 ainda, quando o governo do presidente Lula criou toda uma ação a partir da instituição da Secretaria de Política para as Mulheres, criou uma série de programas de enfrentamento ao tema da violência doméstica. Nós tivemos isso em 2007, em 2010, tivemos em Santa Catarina a assinatura do Pacto de Enfrentamento à Violência, melhor dizendo, 2009. 2010 foi publicada uma portaria nomeando uma Câmara Técnica para fazer esse acompanhamento em nosso estado de Santa Catarina. E mesmo que nós tivemos recursos federais sendo disponibilizados para custear todo este pacto que foi assinado pelo Estado de Santa Catarina, o que nós percebemos é que o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica não saiu do papel em Santa Catarina. Volto a dizer, não saiu do papel. Mesmo assinado pelo governador, nós não percebemos de lá para cá que os governos estão preocupados que mulheres estão sofrendo violência e sendo assassinadas. Nós temos denunciado todas as semanas, meses, pelas diferentes parlamentares aqui nesta tribuna, os casos de violência. E quero dizer que, nesses casos de violência, o que nos choca entre todas essas situações é que, além de nós tirarmos a vida de uma pessoa,
nesse caso de uma mulher, os filhos presenciam esta violência. O caso mais recente é o caso de Biguaçu, que uma filha de 16 anos e uma filha de 3 anos de idade presenciou a mãe recebendo 3 facadas do pai. A criança de 3 anos, inclusive, recebeu na sua roupa o resultado disso com o sangue da sua mãe. E o que é que acontece com esse cidadão? Ele vai na delegacia, ele se entrega e ele é solto. Ele está solto. Ele assumiu o crime e ele continua solto. E o que acontece com as secretarias de Estado? As secretarias de Estado, na audiência pública, nem se fizeram presentes na figura do titular da pasta. Nenhum secretário de Estado compareceu na audiência. Todas as secretarias convidadas ou justificaram a ausência em função de um prédio da Secretaria de Justiça, que estava sendo, de Segurança Pública, melhor dizendo, que estava sendo inaugurado e que não foi possível nenhum representante se fazer presente, ou os que vieram não sabiam nada, não responderam nada, simplesmente vieram de corpo presente. Estou muito indignada com essa situação, porque esse pacto que foi assinado e que o gestor público deveria responder, porque é um compromisso assinado, esse pacto prevê várias medidas e ações na Secretaria de Educação, em função das escolas, do trabalho que deve ser feito de combate à violência, na saúde, de prevenção à violência, de orientação e de proteção imediata quando essa mulher sofre algum tipo de agressão. Na Secretaria de Segurança Pública, o acolhimento que essa mulher tem que ter quando cria a coragem de denunciar e vai procurar apoio, abrigo na delegacia, portanto precisa ser respeitada e a segurança pública tem que ser rápida, para, de fato, as medidas protetivas serem eficazes, para que o agressor seja retirado da casa. Enfim, todas essas secretarias têm responsabilidades, estão sendo omissas, assim como o governo do Estado está sendo omisso. E eu quero trazer aqui alguns dados que provam o quanto isto é preocupante. No último dia 7 agora, deputado Altair, no último dia 7 de agosto, nós tivemos 11 anos da Lei Maria da Penha. Talvez isso seja para comemorar ou para se entristecer, porque não sei se precisaríamos ter uma lei que protegesse as mulheres. Mas, infelizmente, temos que ter. Vejam os números. Em 2007... foram contabilizadas 75 vítimas de violência doméstica em Santa Catarina. Esse número cresceu de 75 para 89 em 2008 e para 103 em 2009. Em 2016, há registros de 2.292 estupros em Santa Catarina, 97 homicídios e 265 tentativas de homicídio. Esses são dados da Secretaria de Segurança Pública. Só entre o ano passado e este ano, 14% de crescimento das medidas protetivas. E nos primeiros 5 meses deste ano, Santa Catarina registrou 10.701 ameaças contra mulheres em situação de violência doméstica. 10.701 só neste ano. Lembrem-se que em 2007 era 75. É por isso que nós, parlamentares, exigimos que este pacto seja cumprido. Nada mais do que isso. Apenas isto. Que o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica
seja cumprido em Santa Catarina. Chega de esconder os números da violência. Nós temos em Santa Catarina 5 cidades polos da violência. Lages em primeiro lugar, temos Criciúma, Balneário Camboriú, Chapecó e Mafra. Uma em cada região significa que a violência não está concentrada e que é preciso que o gestor público estadual sente e discuta esse problema e pense ações e apresente ações para a sociedade para que a gente possa enfrentar a cultura da violência. Porque a violência é uma cultura e para destruir esta cultura de morte, de perda, de dor, é só com outra cultura. E para construir outra cultura é com muito diálogo, com muito debate, com muita persistência e com muito envolvimento. Então, presidente, eu quero dizer que esta casa não está se omitindo, inclusive a bancada feminina começa agora, dia 17 de agosto, uma rodada no estado de seminários em todas as regiões, começando com a nossa região oeste, que está no topo da violência, para discutir legislação, equipamentos públicos. Mais um minuto, deputado. Obrigada. Legislação, equipamentos públicos e quais as ações que nós estaremos desenvolvendo em cada região. É isso que a bancada feminina estará fazendo a partir do dia 17 de agosto, em 13 cidades no estado. Guarujá do Sul é a primeira, Lages a segunda, Caçador, Iporã, Mafra, Joinville, Orleans, Ipumirim, Campos Novos, Ipuaçu, Chapecó, Blumenau e termina em Florianópolis. Obrigada. Passo a palavra aqui ao deputado Valduga. Pela ordem, né, deputado César Valduga. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a deputada Luciana Carminati, que traz esse tema. Não dá para parabenizar, porque é um momento muito difícil e triste. Aqui nós mesmos, nessa casa, temos aqui debatido muito sobre a violência contra a mulher, né, e temos aprovado alguns instrumentos. Até poucos dias nós aprovamos um projeto de lei que trata sobre a Semana da Vigília Feminista no estado de Santa Catarina, justamente, deputada, né, por causa do alto índice de criminalidade contra a mulher catarinense. Então, vejo que é pertinente, quero parabenizar aí por essa iniciativa de fazer seminários, debates, mas que precisamos, sem dúvida nenhuma, criar instrumentos, mecanismos diante dessa violência avassaladora que está acontecendo no estado de Santa Catarina, e dou toda a razão que tem que os órgãos governamentais tomarem providências também. Acho que é importante. É claro que tem situações difíceis, né, que acontece lá na residência, mas que, enfim, a violência contra a mulher, o assédio, enfim, a agressão física, principalmente, que vem acontecendo, é aterrorizante no nosso estado de Santa Catarina. Então, quero parabenizar, deputada, assim, por desenvolver essa atividade, esse seminário, essas palestras que vão desencadear no estado de Santa Catarina. Mais 30 segundos. Para que medidas protetivas, né, venham realmente acontecer contra a violência, né, pelas mulheres catarinenses. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada Luciana Carminati. Pela ordem, deputado João Amin. Alô, alô. Presidente, gostaria de fazer alguns registros importantes aqui. Se encontram na casa, nos prestigiando, o prefeito de Entre Rios, o Jurandir de Osbel, o seu chefe de gabinete, o Jonas Elias Simonetti, o presidente do PR da cidade, o Célio Damarotti, em sua homenagem, o vereador Ezequiel Damarotti e também o Joel Pereira, vereador todos da cidade de Entre Rios. E também se encontra aqui na casa um grupo muito importante e grande de Garopaba, que representa o movimento SOS SC 434. A senhora Rosilene da Silva, o senhor Pedro Gueter, o senhor Walter Martins Ricardo, o senhor João Pacheco, o Cid, vereador, o Júnior de Abreu Bento, também vereador, o Targino Henrique de Souza, vereador, o Jair, vereador, o Jorge Augusto Guto,
Luizinho Campos e também o Marcelo Zanoni, representante da Associação Comercial e Industrial de Garopaba, que nos prestigiam hoje aqui nas... Obrigado, senhor deputado João Amin. Nós já tínhamos também nos irmanado nessa manifestação com o Jonas, com o Célio, que acompanha o prefeito de Los Bel, e também a comitiva de Bandeirante, que está presente do município de Bandeirante aqui na casa. Com a palavra, deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Saudação, senhor presidente, a todos e a todas que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham pela TVA, enfim, os que hoje nos acompanham aqui nesta casa, nos visitando, especialmente vereadores e vereadoras que estão aqui presentes. Meus amigos, minhas amigas, todo dia uma nova surpresa. Reforma política. O que estão inventando agora para se salvar? Lamentavelmente, a decisão de adotar uma dita reunião ontem à noite, de adotar o distritão agora, é de fato lamentável. Um país que estava andando numa perspectiva positiva de se tornar cada vez mais um país que prezava pela democracia, que ainda não era um país totalmente democrático. Agora vem a história do distritão. Do distritão. Olha só. Um país tem esse sistema pelo mundo, o Afeganistão. O Afeganistão tem essa experiência maravilhosa, eles querem adotar no Brasil, chamado distritão. Tá claro que é mais uma articulação de mais um golpe contra o povo. E lamentável que partidos importantes, por exemplo, o PSDB, que em 2015, inclusive se articulou e votou contra o distritão, agora mudou de opinião. Por que será que mudou de opinião? Que foi tanta denúncia contra seu Aécio, que foi o grande articulador do golpe, e tantas outras figuras do PSDB, agora se articula com o PMDB, se articula com o DEM, se articula com o Centrão para aprovar este tal de distritão. Eu estava dando uma olhada pelo mundo, pelos países, e cada sistema que cada país tem. O sistema que o Brasil tem, é importante a população saber disso, que combina voto no candidato e na soma da legenda do partido, proporcional. Ele existe em 82% dos países. 82% dos países que avançaram nesta perspectiva, que é um dos sistemas, com certeza, mais avançados, mais democráticos. Não é lamentável o que a gente tem visto em Brasília? Esse sistema, pelo mundo onde ele estava implantado antes da Segunda Guerra Mundial, elegia só os ricaços, que tinham grandes poderes na mídia, disposição, recursos. É esta a ideia? Novamente voltar só aos ricos participar da política no Brasil, não dá oportunidade, inclusive de renovação, porque esta estratégia é para não dar oportunidade para o povo brasileiro a eleger novos dirigentes políticos, novos deputados estaduais e federais. Esta é a grande estratégia, proteger quem está lá. Há uns dias atrás estava lá pronto para ser votada a lista, onde a pessoa não tinha mais nem direito de votar no deputado, votar na lista. Eu até concordo com a lista, porque fortalece os partidos. Agora, neste momento, para esconder os deputados que votaram pela salvação para não investigação do Temer, não tem coragem de enfrentar as urnas? É esta a discussão? Porque
63% da população já, nas pesquisas, tem aparecido, deputado Altair. Quer renovar na política. E aí, com esta história do distritão, vão se proteger os que estão lá, que tem mandato, que tem estrutura, que tem mídia na mão, e não os novos que querem vir. Isso acaba com os partidos políticos. Isso acaba com os partidos, porque não vai dar mais espaço para gente nova também vir disputar a eleição. Então a gente vê com muito lamento estas articulações, estes golpes, um atrás do outro, contra o povo brasileiro. E este é mais um que nós queremos denunciar aqui, né? Queremos trazer aqui presente, porque nós continuamos lutando pela democracia, pela eleição direta e pela participação ativa da sociedade, e especialmente do conjunto da sociedade brasileira. Os mesmos que vêm agora aqui falar bonito contra a Venezuela, e a Venezuela teve um grande processo democrático, onde pessoas da sociedade foram eleitas para fazer uma nova Constituição. Esses mesmos caras estão falando da Venezuela, tem que fechar a boca. Tem que fechar a boca, não tem exemplo de nada de democracia para querer dar opinião, o próprio Temer e tantos outros, sobre a Venezuela. Enquanto que tiver assim, o Brasil não tiver eleições livres, democráticas, e não esse golpe, mais um, do chamado distritão, não pode dar opinião nenhuma na Venezuela. Primeiro faz o tema de casa. Além disso, senhor presidente, nesta mesma direção, eu apresentei aqui em 2014, junto com o deputado Soares, ex-deputado, um projeto de lei a partir de um grande debate com a sociedade, com as organizações catarinenses, do conselheiro cidadão do Tribunal de Contas. Chega de negociatas políticas para indicar conselheiro do Tribunal de Contas. Isso é um espaço importante e a sociedade catarinense precisa saber mais sobre o Tribunal de Contas. O papel dele, ele não pode ser considerado um instrumento do governo. Por isso, seus conselheiros têm que ter regras claras para não ser conselheiros partidários. Nós temos um movimento nacional, nós temos um movimento em Santa Catarina, que a sociedade está se organizando e quer eleger conselheiros do Tribunal de Contas, tanto da União quanto dos estados, e aqui de Santa Catarina, conselheiros de fato que cumprem a sua função. Não esteja a serviço deste ou daquele partido. E está claro aqui, toda a sociedade sabe, os catarinenses sabem quem foram os últimos escolhidos desses últimos anos. Eu, inclusive, estou aqui há 10 anos, quem foram os escolhidos. Me diga se não é toda vez, e agora, pelo jeito, já estão conversando por aí na aliança do ano que vem, quem vai para o Tribunal de Contas, dentro, inclusive, das alianças. Nós temos que parar com isso. E nós não temos dúvida que o meu projeto, ontem recebeu um parecer contrário, o deputado Marcos Vieira, falando da inconstitucionalidade. Nós estamos no nosso projeto regulamentando a Constituição do Estado, que trata deste tema da escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas. Nós não temos dúvida que o nosso projeto pode sim ser votado por esta casa, porque aqui se aprovou inclusive a Lei Complementar 666 de 2015, onde vários líderes desta casa inclusive apresentaram um substitutivo global, falando sobre as questões internas do Tribunal de Contas. Então esta casa sim tem todas as condições, e eu vou fazendo esse debate com a sociedade catarinense, para a gente discutir o meu pedido de vista, reapresentar, discutir na CCJ, sim, a partir de um apelo da sociedade catarinense, de mais de 70 entidades que estão nesta luta pelo conselheiro cidadão do Tribunal de Contas. Chega deste órgão
fiscalizador deste órgão que tem um papel. Não aconteceu o que aconteceu há poucos dias atrás, numa votação das contas do governo Raimundo Colombo. Não é possível que o Tribunal de Contas esteja de joelhos para o Executivo. Ele tem que cumprir sua função constitucional. Para isso foi criado. Para isso as pessoas ganham bons salários lá dentro. A partir do momento que trabalham no Tribunal de Contas um período, recebe aposentadoria para o resto da vida. É para cumprir uma função de fiscalização, de autonomia e não um papel de submissão, de instrumento para o Executivo. Mais um minuto, senhor deputado. Então vou continuar lutando, junto com os catarinenses que querem mais transparência, querem mais autonomia. Inclusive, nós estamos aqui dizendo, em muitos momentos, trazendo esta pauta, de que as pautas de transparência têm dificuldade de passar aqui nesta casa. Nós temos o projeto de lei 269 de 2003, que está na pauta da presidência para votar, e até hoje não foi colocado em pauta, que regulamenta o controle dos gastos públicos do Estado, dos órgãos com a imprensa. E este projeto não sai da pauta. Este aqui é muito parecido também, porque ele traz mais transparência para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado. Queria saudar o vice-prefeito de Bandeirante ali, Valmir Lamb, que também se encontra presente aqui na casa. Encerrado o horário das breves comunicações, cumprindo o regimento, nós passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSDB. Nenhum deputado inscrito. Segundo horário pertence ao PT, Partido dos Trabalhadores. Com a palavra por até 7 minutos, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria, no horário que pertence ao Partido dos Trabalhadores, inicialmente fazer uma menção que julgo oportuna, que no último dia 7 de agosto, nós celebramos os 11 anos da vigência da Lei Maria da Penha, que foi um passo estratégico, fundamental para o Brasil, porque além de coibir e punir a violência doméstica e familiar, ela tem sido instância de muitos debates, de aprofundamento desta situação, eu diria até vexatória para a sociedade brasileira e catarinense especialmente, pelo fato de que no século que nós estamos vivendo, nos deparando com uma situação drástica, inaceitável, numa sociedade democrática, uma sociedade que busca construir, defender direitos e, ao mesmo tempo, também de viver com dignidade e harmonia. Deputado Altair Silva, nós temos tido em nosso estado muitas situações de violência doméstica, das mais diferentes que nós possamos imaginar. A violência pior de todas elas
é que do espaço onde deveria ser o espaço do maior sossego, da maior tranquilidade, do respeito de um para com o outro, da verdadeira parceria, solidariedade, nós vivemos, talvez seja um dos espaços, em muitas situações, de maior turbulência e, ao mesmo tempo, também da produção da própria violência, culminando, em muitos casos, com o próprio assassinato. Isso, nos tempos em que nós vivemos, é inaceitável e inadmissível. De maneira especial, o espaço onde se ia produzir a harmonia, o bem-estar, o espaço da produção da morte. E eu acredito que, para nós, a única, talvez, alternativa e saída para amenizar, se não talvez resolver, que eu acho difícil, mas teríamos que sonhar numa solução definitiva, mas não vejo outro espaço a não ser de se iniciar um processo de reeducação a partir do berço materno. É a partir do berço que nós criamos consciência e valores, estendendo-se nos primeiros anos de escola, e aqui um trabalho atuado a partir dos meninos e meninas nos bancos escolares. Deputado Manuel Mota, se nós conseguirmos construir uma mentalidade nova, com toda certeza, estas gerações imprimirão também uma mudança de relação, de convivência. É como diz o velho ditado, é de pequeno que nós imprimimos com maior consistência aquilo que pode predominar ao longo de toda a caminhada, de toda a vida das pessoas. Se nós reproduzirmos a violência em todas as relações, com certeza, nós teremos as consequências no dia de amanhã, seja ele no mundo do trabalho, no mundo da política, no mundo da família, em todas as repartições da nossa sociedade. Portanto, aqui fica o desafio, e de maneira muito especial eu faço o apelo para que os homens iniciem este processo de mudança de concepção, de consciência com relação à mulher. E nós só poderemos superar isto se nós conseguirmos trabalhar desde as primeiras concepções, construindo esta nova mentalidade, essa nova consciência na nossa sociedade. É um desafio duro, mas eu acredito que com o envolvimento e o esforço de cada cidadão. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Para concluir, presidente, eu acredito que com o esforço de cada um, de cada uma, nós conseguiremos
construir a nova sociedade, fruto da participação, da solidariedade e do envolvimento de cada um e de cada uma. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Conforme a orientação do presidente, o horário dos partidos tem que ser exato, do presidente da Casa. Eu passo a palavra agora, ainda no horário dos partidos políticos, ao PCdoB, pelo prazo improrrogável de até 5 minutos. Com a palavra, deputado e grande orador César Valduca. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar Vossa Excelência, saudar aos deputados e também a população catarinense que nos acompanha via TVAL e Rádio Digital. Saudar aqui também a presença do nosso professor e prefeito de Nova Itaberaba, que se encontra aqui na Assembleia Legislativa, e também a todas as autoridades aqui presentes que acompanham os trabalhos aqui dessa casa. Senhor presidente, gostaria de dedicar esse horário destinado ao meu partido, o PCdoB, ao tema que nesta data é debatido em todo o mundo, que são os direitos e garantias aos povos indígenas. Hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, queremos trazer para esta casa o debate sobre a série de ataques que esses povos vêm sofrendo, em especial nesse momento em que se coloca em prática em nosso país um projeto de Brasil que não passou pelo crivo das urnas e que nunca foi discutido com a população e que nunca conseguiria ser colocado em prática por um governo democraticamente eleito. No mês passado, a Advocacia Geral da União emitiu parecer chancelado pelo presidente Michel Temer, desmontando todo o histórico e possibilidade de demarcação de terras indígenas. A medida obriga os órgãos do governo federal a adotarem genericamente, a partir de agora, 19 condicionantes estabelecidas pelos STF, Supremo Tribunal Federal, no caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, para quaisquer casos no país. De acordo com a AGU, a decisão poderá paralisar mais de 700 processos que estão em andamento. Na leitura das entidades, o parecer viola vários direitos protegidos pela Constituição Federal e pelo direito internacional dos direitos humanos. Esse parecer tenta legitimar violações com relação ao direito à terra, porque impede a realização de demarcações. Viola o direito de consulta, porque ele estabelece restrições que não estão previstas em nenhuma legislação internacional ao direito de consulta e consentimento dos povos com relação a medidas que afetem suas vidas. Também infringe o direito à organização social, direitos culturais e até mesmo direito à identidade, porque tenta tratar os povos indígenas como se vivessem em uma única realidade que pudesse ser normatizada a partir de um caso concreto, que é o caso da reserva Raposa Serra do Sol, negando-lhes o acesso à justiça. Trata-se de um ato discriminatório que consolida uma posição de negação do acesso a medidas reparatórias para os povos indígenas. E os povos indígenas ainda sofrem com racismo, discriminação e acesso desigual a serviços públicos, incluindo saúde e também educação. Onde os dados estatísticos estão disponíveis e há informações claras que eles estão sendo deixados para trás em todas as frentes e enfrentam desproporcionalmente maiores níveis de pobreza, menor expectativa de vida e piores resultados educacionais. Indivíduos e comunidades que arriscam defender os direitos indígenas são classificados como obstáculos ao progresso, forças contrárias ao desenvolvimento e, em alguns casos, inimigos do Estado ou terroristas. Senhoras e senhores deputados, eu venho de um município que nasce sobre um espaço, nós, deputado Altair Dresch, Luciana Caminati, nós que viemos do município que nasce sobre um espaço que historicamente é de ocupação indígena, Chapecó,
o pequeno local onde é avistado o caminho da roça em língua caigangue, Xanxerê, a Campina da Cascavel, Itapema, a Pedra Chatada em Tupi, Jaraguá do Sul, o Senhor do Vale em Tupi-Guarani. Quanto da cultura e da história dos primeiros habitantes de nossas terras carregamos em nossos cotidianos. E precisamos olhar, portanto, com mais atenção para os povos indígenas e compreender suas reivindicações não como um atraso ao desenvolvimento, mas como um desafio para o Santa Catarina de hoje, para o Brasil de hoje, e desenvolver o país com respeito à cultura e à tradição dos nossos povos indígenas, senhor presidente. Portanto, eu quero aqui fazer essa fala no sentido de uma reflexão. Mais 30 segundos ainda. Ok, senhor presidente. Então, para que pudesse encerrar esse horário ao PCdoB, quero também, senhor presidente, registrar as situações das comunidades quilombolas do nosso estado. Em Santa Catarina, há 17 remanescentes de quilombolas nos registros do INCRA. E dessas, apenas 3 invernadas dos negros, São Roque e família Tomás. Portanto, eram essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Ainda no horário dos partidos políticos. Próximo horário pertence ao PSD, como não há orador inscrito. Próximo horário ao bloco parlamentar PP, PR, PSB, com a palavra por até 13 minutos, o nobre deputado Altair Silva, representante do oeste e da região do Vale do Rio Tijucas e de todo o estado. É com uma grata satisfação, senhor presidente, quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como da Rádio Digital, os ouvintes. É uma alegria muito grande na tarde de hoje receber aqui no Parlamento catarinense o deputado rio-grandense, nosso companheiro progressista Marcelo Van Hatten, que tem sido um destaque da renovação na política do Rio Grande e também da política brasileira. Tem tido um destaque muito grande nas suas bandeiras que defende, nós o acompanhamos o seu trabalho e é uma alegria muito grande receber na tarde de hoje aqui no Parlamento catarinense. E sei que Vossa Excelência, pela dedicação, pelo zelo, pela forma com que faz a política, incentivando o jovem, demonstrando bem claro a sua bandeira, dentro do liberalismo, dentro da livre iniciativa, que são bandeiras que eu também defendo nesse parlamento. Por isso, deputado Marcelo Van Hatten, Vossa Excelência até chega num momento muito interessante, porque o estado de Santa Catarina, embora é muito propagado que é um estado diferenciado dos demais estados, na verdade, o estado de Santa Catarina realmente tem as suas distinções na economia, mas nós também temos as nossas adversidades internas. Para ter uma base, Santa Catarina tinha 36 secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina. Agora tem 35 secretarias regionais espalhadas em todas as regiões do estado. Essas secretarias regionais foram criadas em 2003 com a ilusão de levar mais desenvolvimento para o interior e, na verdade, essas secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina serviram apenas para criar diretórios de partidos políticos, fazendo parte do governo, para administrar politicamente a região. E resultado efetivo para a população não surgiu nenhum, tanto é que foi tentado fazer um remendo transformando as secretarias regionais em agências de desenvolvimento regionais. O projeto tramitou nessa casa, foi aprovado, com o objetivo de reduzir os gastos com as secretarias regionais. E, no entanto, do ano de 2015 para o ano de 2016, nós tivemos um acréscimo nas secretarias regionais da ordem de mais de 40 milhões de reais, o que, na sua eficácia, só produziu foi o aumento dos custos da administração pública. Vários deputados nessa casa apresentaram projetos de lei no sentido de extinguir as
secretarias regionais. E eu também faço coro a todos os deputados que tiveram essa iniciativa de ver que a economia do Estado vem sangrando com a existência das ditas regionais, que hoje consomem quase 500 milhões de reais por ano, e evidentemente que essas secretarias espalhadas por toda Santa Catarina não têm trazido o efeito que assim o traz. Vários deputados aqui tiveram iniciativa nesse sentido, e venho na tarde de hoje trazer a minha modesta contribuição para que, no futuro muito próximo, Santa Catarina possa estar livre das secretarias regionais que custam para Santa Catarina quase que um fundão por ano. Se hoje o Estado tem que fazer financiamento para captar recursos para o fundão, nós poderíamos estar fazendo o fundão, inclusive sem os financiamentos, dado o custo das secretarias regionais. Por isso, protocolei na tarde de ontem, deputado Manuel Mota, protocolei na tarde de ontem um projeto de decreto legislativo número 02.5/2017, que dispõe sobre a realização de plebiscito para consultar a população a respeito da extinção das agências de desenvolvimento regional. Propus o plebiscito porque, segundo a Lei Complementar número 225, de 10 de janeiro de 2002, permite esse instrumento. E como o plebiscito, se fosse nesse momento alencado, eu acredito que a maioria dos deputados iam alegar que o plebiscito poderia elevar os custos para realizar o que se tornaria inviável. Propus aqui na lei que o plebiscito será realizado no mesmo ato do primeiro turno das eleições de 2018, onde a população pode opinar pela extinção das ADR ou pela manutenção das ADRs espalhadas por toda Santa Catarina. Na consulta plebiscitária será feito o seguinte questionamento: você concorda com a extinção das agências de desenvolvimento regional? Vote sim. Se você discorda, vote não. De certa forma, essa decisão, amparado na Lei Complementar número 225, de 10 de janeiro de 2002, ele torna o resultado reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, informado à Assembleia Legislativa, e torna-se uma decisão que o governo tem que acatar e extinguir as 35 secretarias ou agências de desenvolvimento regionais que só têm servido para sugar o dinheiro da saúde e da manutenção das estradas de Santa Catarina. Essa semana, vou falar da minha cidade, Chapecó, o Hospital Regional recebe de subsídio 1.800.000 reais da Secretaria de Estado da Saúde. Como o convênio encerrou, se transformou um grande imbróglio e, de certa forma, até uma ansiedade, porque os repasses foram cancelados, inclusive o hospital teve que fazer empréstimo. Esse 1.800.000 reais é praticamente o custo da Secretaria Regional de Chapecó por mês, né? Dinheiro que nós poderíamos estar direcionando diretamente para o hospital para atender melhor a saúde em Santa Catarina. É apenas um dos exemplos. Esses exemplos estão espalhados por toda Santa Catarina. Muitas vezes nós temos que fazer uma audiência no DENIT, no DEINFRA, mobilizando prefeitos, vereadores, lideranças, para conseguir consertar um buraco de uma estrada. E com os recursos, 400 milhões, que aproximadamente é o mínimo que custa por ano, custou 400, em número exato, custou 400 milhões em 2015, já mais de 440 milhões em 2016, e certamente os custos vêm se elevando cada vez mais, e nós precisamos reduzir o tamanho da estrutura do Estado, porque o Estado já não cabe mais no bolso do cidadão. É preciso ter coragem de tomar iniciativa. Já que este parlamento não tem atribuição para esta iniciativa, nós
colocamos essa contribuição para que, junto com as eleições de 2018, a população, o cidadão catarinense, vai responder se ele concorda com os seus impostos, contribuindo para manter as secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina, ou ele escolhe extinguir para nós podermos investir mais na saúde, mais na segurança e mais em infraestrutura. Por isso, nós pedimos o apoio dos senhores deputados, senhoras deputadas, no sentido de que esse projeto de decreto legislativo, ele tenha aprovação dos senhores parlamentares e que nós possamos inovar nas ações de Santa Catarina, com plebiscito, consultando a população, para que ela possa responder o que ela realmente deseja. Essa é a contribuição que nós damos aqui no Parlamento. Deputado Marcel Van Hatten, sei que Vossa Excelência também é autor de alguns plebiscitos lá no Rio Grande do Sul, que a máquina foi se encorpando no Rio Grande do Sul, mas o corporativismo público transformou o Estado numa situação praticamente inadministrável. E aqui em Santa Catarina, se nós não fizermos o mesmo, estamos caminhando na mesma direção. Por isso, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, incentivar a iniciativa privada, e hoje, muitas vezes, o que o Estado faz é aumentar os tributos, aumentar o custo para o cidadão, inviabilizando o desenvolvimento, a geração de emprego, a oportunidade de crescimento da economia. Por isso, colocamos esse projeto e defendemos claramente que a extinção de todas as secretarias regionais espalhadas por Santa Catarina, elas contribuirão e muito para que nós possamos ter melhor estrada e mais investimento em saúde, que é o que a nossa população tanto clama, na melhoria do atendimento da saúde, com a falta de recursos. A nossa Secretaria da Saúde é entre as secretarias de Estado que tem maior dificuldade de gerenciar o seu orçamento. Essa casa já aprovou o aumento do repasse constitucional para a saúde, mas mesmo assim temos dificuldade de ir cumprindo esse repasse, mesmo que de forma cronológica, 1% por ano, mas o Estado tem dificuldade de cumprir esse repasse. Eu sei que se nós extinguíssemos as secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina, nós teríamos praticamente 500 milhões a mais para investir na saúde em Santa Catarina, e o déficit da Secretaria da Saúde anual chega próximo a 700 milhões, e nós precisamos encontrar formas de viabilizar com que Santa Catarina continue sendo a vanguarda do desenvolvimento da economia, um exemplo para o Brasil, e para isso nós precisamos tomar medidas nesse sentido, extinguir todas as secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Mais 30 segundos. Concluído. Obrigado, deputado Altair Silva. Estamos no horário dos partidos políticos. Registrar novamente a visita à nossa casa do deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que está fazendo a visita, e ele que vai coordenar a Comissão Revisora de Leis Estaduais do Rio Grande do Sul. Então, para nós é uma alegria receber Vossa Excelência, que está aí acompanhado do deputado Altair Silva. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PMDB. Com a palavra, nosso deputado Manuel Mota, quase decano dessa Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo que eu aproveito para registrar a presença na casa do atuante vereador florianopolitano, nosso amigo Bruno Souza. Então, seja bem-vindo na casa aí. Com a palavra, por até 15 minutos, deputado Manuel Mota. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, visitantes que prestigiam na tarde de hoje o nosso parlamento, vem do Rio Grande do Sul, jovem parlamentar, meu vizinho, né, porque eu faço parte lá pertinho de Torres, faço parte da 285,
São José dos Ausentes e também da Serra da Rocinha, Canela, Gramado, Caxias do Sul. Então, estou bem próximo aí do Rio Grande do Sul. Telespectador da TVA, rádio digital, visitantes que prestigiam o parlamento na tarde de hoje, eu gostaria de poder fazer algumas considerações que eu achei bastante injustas. O Dirceu Treche fez algumas considerações sobre o Tribunal de Contas. Me parece que nós não elegemos as pessoas para o Tribunal de Contas, as pessoas certas. E eu conheci na história desse parlamento, que tem aqui 7 mandatos, Dado Xerém, Erneus de Nadal, Júlio Garcia, Wilson Vandal e Roberto Herbst. Todos pessoas responsáveis, pessoas atuantes, foram brilhantes parlamentares, como são conselheiros atuantes e brilhantes. Então, nós fizemos papel fundamental quando indicamos pessoas responsáveis, atuantes e brilhantes na sociedade. Então, nós não temos o que temer, porque nós colocamos pessoas de uma atuação, de uma responsabilidade sem limite. E se nós colocar da sociedade, também, evidentemente, que também tem vínculo político. Porque na sociedade, todos que vêm da sociedade têm vínculo político. Todos que vêm da sociedade têm vínculo político. Vai votar, todos têm o seu parecer político. Então não adianta nós negar, isso é Brasil. Esse é Brasil. A, B ou C da sociedade também tem vínculo político. Então nós, não indicar os conselheiros, seja lá de fora ou de dentro, quem vem tem alguma razão de vínculo político. Não adianta nós negar isso. Agora, eu tenho que registrar que os conselheiros que nós indicamos são pessoas honradas, pessoas de bem, que foram brilhantes nesse parlamento e que estão fazendo um trabalho brilhante como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, eu queria apenas fazer esse registro, né? Eu sei que não foi para atingir nenhuma pessoa que Vossa Excelência colocou. Colocou um novo projeto que você colocou. Não tenho dúvida nenhuma, mas eu queria, pelo menos, fazer essas considerações para deixar, assim, bastante claro, né, essa posição. E eu também queria, não era o meu discurso, o Altair saiu. Eu queria que o Altair Silva estivesse aqui, mas ele saiu. Ele saiu. Né? Nós precisamos resgatar a verdade. A verdade. Hoje, as ADR, né? Para que nós enganar a população? Ah, não está. Eu pensei que a voz estava mais perto aqui. As ADR, Araranguá tem 5, Tubarão tem 6, pessoas de fora do quadro. Laguna tem 5, e assim vai, de fora do quadro. O resto é de quadro, do quadro do Estado de Santa Catarina efetivo. Nós acabamos com 480 cargos comissionados aqui na capital, quando foi criada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, hoje a DR. Então hoje, se liquidar com as ADR, o governo tem que fazer concurso público, não tem como tocar todo esse volume aqui em Florianópolis. Seria um retrocesso a toda a prova. Agora, né, quer dizer, querem fazer um cavalo de batalha e de campanha em cima das ADR. Já pensou o que é a população tudo de volta? E Chapecó, eu tenho muitos mandatos aqui. Quando Chapecó brigava dia e noite para ter a Secretaria de Chapecó. Quando lutava e brigava.
Hoje estão brigando para terminar a Secretaria de Chapecó. Eu não estou entendendo nada. Ou então eu não entendo mais nada política. Ou então eu estou fora do quadro político. Se brigaram dia e noite para ter a Secretaria de Chapecó, agora não se quer mais a Secretaria de Chapecó. Então não tem 250 pessoas de fora do quadro. E na verdade, foi extinguido 480 cargos aqui de Florianópolis para criar as secretarias. Então dizer que vai sobrar tantos milhões não é verdadeiro. Vamos resgatar a verdade. E outra, se a Assembleia tivesse poder para acabar com as SDR, quer dizer, nós ia acabar com outras secretarias quando nós fosse oposição e tivesse a maioria. Não, nós não queremos a Secretaria de Educação, vamos acabar com ela. Só quem tem poder é o governo. É ele que tem a caneta. Foi criado pelo governo e só ele pode terminar. Não é o parlamento de Santa Catarina que tem esse poder. Como as câmaras de vereadores, tendo a maioria, como às vezes o prefeito faz um vereador, no resto tudo. Quer dizer, os vereadores vão acabar com a secretaria. Isso é inconstitucional, então não adianta nada nós vender uma imagem que não é real. Vender uma imagem que não é real. Então eu só queria fazer esse resgate para a gente poder falar a verdade. Se hoje está verdadeiro, desestabilizaram bastante, né? Mas toda a documentação da secretaria dos projetos é feito lá. Então o prefeito não precisa trazer toda aquela documentação aqui. Falta isso, falta aquilo. Toda a secretaria está sendo feito lá. Aqui faz os convênios, mas lá está sendo feita a documentação. Então está evitando viagem, morte e acidente nessas estradas. Diminuir esses buracos todos que passa, né, os automóveis. Já chega a nós que corremos aí dia e noite nesses buraqueiros de estrada, das BR ou estrada estadual. Então não é com esse recurso que nós vamos recuperar estrada. O país vive uma crise financeira e nós agora queremos tirar em cima daquilo que nós queremos fazer campanha em cima. As secretarias tem que ser o ano que vem. Vamos ter uma eleição de governo do Estado, de senadores, deputados, de presidente da República. E aí sim, aí é decisão. Se o povo não quiser que tenha secretaria, vai votar contra. Se quiser, mantém a secretaria. Aí sim, essa é a decisão. Então é por isso que nós precisamos sim jogar aberto, jogar a verdade e falar aquilo que é fundamental para a sociedade. Se hoje as pequenas obras estão sendo licitado ainda na secretaria, mantém as pequenas empresas trabalhando na região, gerando emprego e renda. A hora que tiver tudo aqui concentrado, vai vir as grandes empresas, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, e o desemprego é geral em Santa Catarina nas pequenas empresas. E aí vai ser lá de fora que vão levar o dinheirinho lá para outro estado. E nós aqui ficamos olhando e batendo palma. Então a descentralização ajudou muito a gerar emprego e renda e manter o nosso estado, um estado diferenciado. Por isso, é o melhor estado do país. Por que é o melhor estado do país? É um estado que é considerado um estado diferenciado. É porque houve ação importante como a descentralização, né, do saudoso governador, que deixou nós aí, mas deixou a saudade, Luiz Henrique da Silveira. E lá vem o Raimundo Colombo, que continuou tocando o governo, continuou fazendo as suas ações, e por isso nós contribuímos aqui no parlamento para manter um estado de qualidade. E temos hoje um estado de qualidade que orgulha nós todos catarinenses. E vamos continuar tendo um estado de qualidade, mantendo o nosso estado com orgulho, né, com muito orgulho. Não era esse, né, o meu pronunciamento, mas teve que, no meio do caminho, mudar. Mas eu gostaria, hoje, temos a festa do vinho. Ouço com muita honra o eminente deputado Antônio Aguiar, lá do meio oeste,
e com certeza vem dar sua contribuição. A palavra com Vossa Excelência. Deputado Manuel Mota, Vossa Excelência se referia com muita propriedade às ADRs. Eu queria endossar vossas palavras com sabedoria, que as ADR evitam, sim, as diárias dos vereadores, as diárias dos prefeitos, a vida deles também no deslocamento para a capital. Eu acho que a descentralização é feita, assim, pela essa grande ideia que teve Luiz Henrique da Silveira. Uma ideia que deu certo para Santa Catarina. O interior de Santa Catarina, principalmente o nosso interior, é o grande privilegiado de receber não só as verbas, mas as obras do interior de Santa Catarina foram todas elas encaminhadas pelas ADR. Portanto, as ADR exercem, sim, um poder fundamental, não só no compromisso de ajudar Santa Catarina, mas de ajudar o governo a construir as suas necessidades básicas no interior. Por exemplo, a nossa saúde, 67% do orçamento da saúde do estado de Santa Catarina está em Florianópolis. Nós temos que mudar. A nossa saúde tem que ser para todo o estado de Santa Catarina. E não só para Florianópolis. 67% do orçamento da saúde em Florianópolis, na capital. Não pode. Temos que fazer com que o interior também mereça a deferência das verbas da saúde para a nossa saúde do povo do interior. Obrigado, deputado Manuel Mota. Agradeço, Vossa Excelência, a sua intervenção. Incorporo o meu pronunciamento e agradeço, Vossa Excelência, a palavra com o eminente líder do governo, eminente deputado Darcy de Matos. Obrigado, deputado Mota. Eu concordo em parte com Vossa Excelência, até pela experiência que tem, muitos e muitos mandatos nessa casa. Dizer que quando o nosso sempre saudoso senador e governador Luiz Henrique da Silveira criou as ADRs, elas cumpriram um papel fundamental em Santa Catarina. O senhor tem razão, o deputado Aguiar também tem razão. Um papel de interiorizar os trabalhos do governo no nosso estado, e isso aconteceu alavancando o crescimento econômico e social, a melhoria dos índices em todo o estado de Santa Catarina. E a palavra que foi utilizada há pouco aqui, chamando as ADRs de cabide de emprego, comitê eleitoral, é muito dura. Nós não podemos admitir isso que foi dito aqui. Não é verdade. Nós poderíamos dizer que elas cumpriram um papel importante ao longo de 12 anos. O cenário mudou, o mundo mudou, e quem sabe agora, no próximo governo, o próximo governador siga os caminhos do governador Colombo, que transformou secretarias em agência, e que o governo possa dar uma outra concepção, mas em tese, em conceito, a presença do governo no interior de Santa Catarina, ela é boa, né? Então, nós precisamos melhorar o conceito, a roupagem, mas elas têm cumprido um papel importante no estado. Eu quero agradecer a sua intervenção, eminente deputado Darcy de Matos, incorporar meu pronunciamento. Eu concordo plenamente. Se nós tiver que fazer alguma redução, né, algum melhoramento, agora nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos voltar, né, ao passado, concentrar tudo aqui e fazer o povo lá do oeste, lá do sul, lá do meio oeste, correr tudo para a capital, com o pirizinho na mão aqui pedir favor. Quer dizer, nós precisamos, né, reduzir sim, sanear sim, mas manter a descentralização, que é fundamental para Santa Catarina. Eu vivi todo esse momento com o 7º mandato e eu sei quanto foi importante, né, para Santa Catarina. Então, a decisão será feita o ano que vem. E quem vai decidir é o povo. O povo vai decidir se quer ou se não quer. Na urna o povo decide. Por isso eu tenho convicção, né, do que nós podemos escolher o que é de melhor para Santa Catarina. Por isso eu quero aqui agradecer todos os parlamentares, senhor presidente, e continuar. É com garra, determinação e lealdade que a gente tem que discutir, lutar por Santa Catarina e por nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Manuel Mota. Ainda no horário dos partidos políticos, o horário pertence ao PSDB. Com a palavra, o deputado Serafim,
Venzon, líder do partido, por até 7 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui os deputados, as deputadas, os catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação e quero saudar a toda a imprensa, de forma especial, aqui representado pelo Dilmei Silva, da Rádio Energia de Rio Negrinho, o Johnny Rudzak, também de Rio Negrinho, e que vem aqui representando várias lideranças e trazendo a essa casa alguns pleitos, no caso principalmente voltados à saúde, e que recentemente, num contato com o prefeito Júlio Roncone, com a direção do hospital, da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, e também em audiência com o secretário da Saúde, deputado Caro Preso, a Rio Negrinho será atendida final desse ano, início do ano que vem, mas está muito prestes, muito próximo para acontecer, justamente contando com o apoio dessa casa também, a implantação naquele hospital, no Hospital Rio Negrinho, de uma semi-UTI, de fazer aí, aproveitando a força qualificada dos médicos e também o potencial instalado do Hospital Rio Negrinho, um hospital bonito, num local privilegiado, e que pode fazer naquele hospital muitas cirurgias, as cirurgias de mutirão, atendendo assim aos pacientes do Planalto Norte, e ainda, além do mutirão e da semi-UTI, a instalação de um equipamento, um aparelho de raio-x digital. Esse aparelho de raio-x digital permite que o médico de plantão, geralmente tendo que cumprir ali na emergência, ou atender a todo tipo de enfermidade, ou seja, de qualquer especialidade, é evidente que numa necessidade de um raio-x de tórax, de abdômen, de alguma articulação, de algum osso, coisa assim, é evidente que ele, não sendo especialista, ficará melhor para a segurança do paciente e também para a tranquilidade do médico, se ele puder discutir o laudo, discutir a imagem radiológica com alguém especialista, mesmo que distante. Então, esse raio-x digital permite que se faça o raio-x lá no hospital, no mesmo instante, um especialista, que no caso está instalado aqui em Florianópolis, vai dar o laudo e, em havendo dúvida, poderá conversar também com o médico de plantão para poder dar um diagnóstico mais seguro e, naturalmente, uma terapia melhor. E por isso que, então, esse equipamento, o raio-x digital, vai ser um equipamento importante justamente para melhorar a qualidade e da segurança na saúde naquele município. Aliás, a Secretaria da Saúde está instalando em vários lugares o mesmo sistema, como já tem inclusive com o eletrocardiograma. Há alguns anos atrás, fazer um eletrocardiograma tinha que passar naturalmente pela avaliação de um cardiologista e enfrentar uma fila enorme. Quer dizer, na verdade, agora acontece ainda igual, apenas o paciente não precisa ver o cardiologista. Instala os equipamentos, os eletrodos no paciente, esse eletrocardiograma, ele é feito em qualquer lugar de Santa Catarina, mas um médico aqui em Florianópolis vai lá o laudo, vai ler o que apareceu no eletrocardiograma e, ao mesmo instante, também vai dar o resultado aonde o paciente estiver. Ou seja, consegue dar um atendimento de muito maior qualidade, justamente por conta desse sistema. Então, isso já existe, já está instalado já há alguns anos. O raio-x digital, como é um equipamento mais caro e naturalmente aí impõe uma dificuldade a mais, por isso
que o governo de Santa Catarina, apoiado pelo nosso secretário, apoiado por essa casa, está implantando isso em várias cidades. E lá em Rio Negrinho, então, Rio Negrinho vai ganhar exatamente um sistema desse. Eu quero cumprimentar, então, além do prefeito, o padre Ayrton Franzner, o vigário da Matriz, que também foi meu colega de seminário. Mas ainda queria fazer uma saudação muito especial ao presidente da Associação de Moradores do bairro do Limoeiro, em Brusque. O governo de Santa Catarina está implantando, está fazendo uma estrada duplicada, aliás, uma das primeiras estradas duplicadas da BR-101 para alguma cidade, que é o caso de Brusque, a SC 486. Essa rodovia já estava asfaltada e agora estamos fazendo um estradão lá, um verdadeiro estradão, uma estrada duplicada de alto padrão, com uma qualidade extraordinária, de certeza que aquilo vai durar 50 anos sem ter que mexer na rodovia. E a empresa se vê uma imensidão de máquinas trabalhando em vários segmentos da rodovia, mas naturalmente que a comunidade quer ver isso andar mais depressa ainda. E ontem, numa reunião que nós tivemos com o secretário Vampiro, com o governador Eduardo Pim Moreira, autorizou justamente a agilização para a empresa botar o quanto de máquina tiver que o governo aguenta, justamente para conseguir entregar o quanto antes. E dizer ainda aos moradores do Limoeiro, aos moradores do bairro Sorocaba ou do Mineral Água Parque, que são comunidades muito próximas entre Brusque e Itajaí, que o governo também autorizou a implantação de uma passagem de nível. O ideal seria que fosse um viaduto, a comunidade pede um viaduto grande, mas hoje ainda teremos uma audiência no DEINFRA para preparar uma reunião que haverá no dia 21 desse mês e para definir. Só para encerrar, senhor presidente. Mais 30 segundos para a conclusão. Muito obrigado, então. Nós teremos ainda hoje uma reunião com o DEINFRA, justamente para preparar o resultado ou preparar o que será apresentado na reunião do dia 21 com a Associação de Moradores do bairro Limoeiro, no sentido de atender aquela necessidade. Ou seja, a rodovia duplicada não pode atravancar ou impedir a passagem dos moradores que moram no bairro, no Limoeiro, no Sorocaba, no Mineral Água Parque. Eu sei que o presidente da associação está justamente muito preocupado para que, na hora da execução, a gente já faça todas essas alternativas que tem, justamente para permitir a passagem de um lado para o outro da rodovia, bem como facilitar tanto a saída da rodovia para o bairro, quanto o acesso do bairro para dentro da rodovia, para acessar Itajaí e o Brusque. Enfim, uma obra muito importante. O governo de Santa Catarina tem orgulho de poder atender a Brusque e a região com essa obra, e nós esperamos que até a metade do ano que vem a gente possa fazer uma grande inauguração e com a obra a contento, como as pessoas esperam. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Ainda no horário dos partidos políticos, seria o horário do PSD. Como não temos nenhum deputado inscrito, conforme o nosso regimento, nós vamos suspender a sessão até às 16 horas para entrarmos, então, na ordem do dia. Está suspensa a sessão.